Começando mais um episódio da segunda temporada da série Obesidade e Emagrecimento. Hoje recebendo aqui uma convidada para a gente muito especial, que bate papo aqui diariamente com a gente, trocando ideia, discutindo assuntos técnicos, comportamentais, e as nossas últimas discussões geraram a pergunta, efetivamente, o que é saúde? Edma Alves, obrigado demais por você disponibilizar seu tempo aqui com a gente. Bom, pessoal, muito obrigada pelo convite, Alan, Fábio. Antes de eu responder essa pergunta, quero deixar claro minha admiração pelo que vocês vêm fazendo aqui na resenha. E fora da resenha, com a minha vida, os dois, o Fábio mais antigo da faculdade, o Alan da empresa que eu trabalhei mais tempo na minha vida. Então, esse agradecimento, porque vocês produzem muito conteúdo de muita qualidade. Então, parabéns mesmo, parabéns, obrigada. Eu consumo e agradeço. Muito obrigada pela chance de estar aqui. Já respondendo de cara, um dia desses eu tentei formular uma frase, né? Porque quando você faz essa pergunta, que é uma pergunta muito abrangente, óbvio que eu quero saber a opinião de vocês, as pessoas usam muito tempo para explicar o que é saúde. E é engraçado que elas vão falando e no final talvez elas já estão mudando de opinião da primeira frase que elas falaram, sabe? Que elas vão pensando melhor. Então, um dia desses eu tentei fazer uma frase só. O meu desafio foi, em uma frase, como eu explico o que é saúde para mim. E eu cheguei na melhor frase que eu pude, que foi organizar meus sistemas para eu conseguir fazer o que eu quiser fazer, sem nenhum prejuízo a longo prazo. Então, essa é a minha definição de saúde. Ela tem uma visão do fazer, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre isso. Ela não é uma visão tão estrutural e biológica, mas a gente vai falar bastante sobre isso mais para frente. Agora eu queria ouvir de vocês, o que é saúde para vocês? Depois dessa definição aí, eu acho que eu pulo, hein? Pode ser em mais de uma frase, Não, o que eu achei mais impressionante é que, se a gente for analisar todos os conceitos que a gente tem já pré-definido de saúde, nenhum deles fala em sistema. Nenhum deles fala em sistema. E os nossos sistemas, eles se relacionam de uma forma muito, às vezes, muito direta, mas às vezes muito tênue, muito, sabe, é quase que imperceptível, mas eles se comunicam. Né? Os nossos sistemas são extremamente complexos. Né? E quando você traz quando nós temos todos os sistemas funcionando para que eu possa fazer o que eu queira fazer sem ter prejuízo, significa que todos eles estão se falando de forma harmônica. E me perguntaram, obviamente, né, de que sistemas que eu estava falando. Daí, dependendo da intimidade, a gente avança um pouco mais nos sistemas, né? Mas eu estava falando basicamente do biológico, e principalmente que me interfere muito, que é meu sistema social, né? Então, esse sistema, para mim, faz muita diferença. Familiar, social, estar com pessoas, convivendo, fazendo esportes. Então, principalmente, esses sistemas que eu estava falando. Se eu funciono socialmente, eu fico mais saudável. Bacana, bacana. Você vê que a gente quebrou todos os protocolos de início, né? Cada hora a gente faz esse negócio de um jeito, né, Cauê? E foi bom porque a Edma, que é a convidada, que apresentou a gente, falou o nosso nome. Muito obrigado. É verdade. Mas o pessoal que está aqui também já está ciente de quem são. Já está em casa, e a resenha é para ser assim, é para ser mais leve, por isso que tem esse nome. Sabe que no primeiro período da faculdade, eu tive uma disciplina chamada Educação para a Saúde. O nome da professora era Silvana, e eu não lembro agora se é na primeira ou na segunda aula, mas nas primeiras aulas, ela pediu para a gente definir saúde e qualidade de vida. E foi muito legal. Eu tenho isso anotado em algum lugar aqui, a definição que eu fiz lá atrás, né, no primeiro período da faculdade, porque eu tenho essas coisas guardadas. E poderia ter pego, até para trazer aqui, seria... Coisa de velho. Medo. O cara que já começou a faculdade mais velho carrega as manias. E eu lembro que na definição, Edma, eu coloquei algo que englobava mais do que simplesmente a minha ausência de doença, e falar muito da minha qualidade de vida.
E aí, essa interação sociocultural, essa questão comportamental do quanto é você ter... E aí, eu acho que a qualidade de vida as pessoas entendem de uma maneira legal, mas eu misturava um pouco essas coisas, mas já tentava sair um pouquinho da ausência de doença. Só que a gente cai nessa armadilha e eu queria ouvir a opinião de vocês, já colocando um pouco a minha. Também eu não me autoflagelo tanto quando eu uso a saúde só como ausência de doença, porque eu acho que tem momento que isso vale para você poder explicar alguma coisa. Eu fico sempre na dúvida e muitas vezes eu escrevo e boto entre parênteses, lembrando que saúde não é só ausência de doença. E aí já até recebi crítica lá, não precisa mais você explicar isso, todo mundo já sabe e tal, mas às vezes eu acabo usando a palavra saúde de uma maneira mais minimalista, eu poderia dizer isso, fugiu a palavra, mas sem um contexto, acho que é minimalista mesmo, né? Mas um lado só dela tem vários braços, eu pego só o bracinho ali do biológico, da ausência de doença, porque mesmo dentro do biológico não seria só ausência de doença. E aí, o que vocês acham disso? A gente talvez, vocês acham que a gente excesso de uso do ponto de vista de ausência de doença? E aí, Ed, você veio falando algumas coisas no seu Instagram muito legais sobre isso. Queria ouvir a tua opinião. Aí a gente volta talvez para outra pergunta. Primeiro, o que é doença, né? Uma das hipóteses ou das teorias que eu li é que ele só considera doença quando essa doença te impede de fazer o seu propósito de vida. Então, até quando ela não te impede de fazer o seu propósito de vida, ela não pode ser considerada uma doença. Óbvio que essa teoria, dá para perceber, ela é um pouco mais holística, porque ela já envolve propósito de vida, função social, né, o seu querer como indivíduo, não só como um ser biológico da natureza. Então, mas nessa perspectiva, doença seria isso. Então, a saúde só... Então, eu acho que caberia essa frase, né? Então, se eu não tenho doença, eu estou saudável. Se eu estou conseguindo cumprir o meu propósito, eu estou saudável. Então, sim, saúde é a ausência da doença. Mas se você vê, talvez, um pouco mais no sentido estrutural, eu discordo um pouco, porque aí você entra na doença como uma disfunção de algum sistema de funcionamento, ou de uma célula, ou de uma função importante do corpo, e que naquele momento talvez ela não esteja se manifestando como doença, mas que se ela for sustentada por longos períodos de tempo, sim, ela pode prejudicar o funcionamento de todo um sistema. Então, de novo, eu voltaria à pergunta, o que é doença? Para mim, doença é quando alguma coisa acontece que me prejudica o funcionamento de algo prático da vida. Porque é muito possível, não sei se muito provável, mas é possível que estejamos doentes agora e a gente não saiba. A gente sai para trabalhar, acorde todos os dias sem saber ainda que a gente está com alguma doença biológica, né? Então, para mim, tem um pouco de sentido de quando ela começa a me impedir de fazer algumas coisas que eu queira. Então, olha só que legal que você está falando. Primeiro, você está colocando doença também como uma coisa além do biológico. Sim. Que na minha colocação, ela ficou bem presa lá, ficou resumida à parte biológica. E a doença também tem uma questão social, e essa definição é ótima. E você discorda nessa definição por causa do ponto de vista biológico, nem sempre um organismo que está começando a ficar doente, ele já manifesta uma disfunção. Foi isso, então? Sim. Então, entendi legal. Então, só para ver se eu entendi, né? Porque foi legal pra caceta a colocação. Mas isso é uma coisa interessante de se pontuar, e a Angela falou muito bem, às vezes a gente está doente e a gente não sabe, né? Eu fico pensando, por exemplo, em situações de doenças que a gente sabe que são doenças, né? São crônicas, como, por exemplo, a AIDS, né? Uma pessoa que é soropositiva, e que faz o tratamento. Ela faz o tratamento. Será que ela se considera doente? 30, 40, 50 anos, hoje, não tem desvio de função social, ela vive plenamente, entendeu? Mas ela está doente. Ela tem uma situação dentro do sistema biológico que faz com que ela, né,
tenha assim, ela precisa de um tratamento médico para que ela se mantenha dentro de uma função social, para que ela se mantenha funcional, enfim, né? E aí eu faço um paralelo com a obesidade, que é o tema da nossa resenha, né? A obesidade, para muitas pessoas, ela não é limitante, nenhum limitante. Para muitas pessoas, a obesidade é algo que está na vida dela, é uma doença, mas ela não se sente doente, ela não se vê doente, ela não tem desvio de função social, ela não se sente limitada e ela está funcional, mas ela é uma doença. Né? E a gente sabe por quê? Porque ela atinge o sistema biológico de uma forma tal qual, no longo período de tempo, ela pode vir a ter alguma limitação. E aí é aquela coisa, será que passa essa doença só quando surge a alimentação, ou a gente tem que interpretar ela como doença antes da alimentação surgir? Eu 100% concordo, e eu acho que as duas possibilidades são possíveis. Sim. Eu acho que o profissional de saúde tem que identificar que aquilo é uma doença, e tem que entender que é aquilo. Mas ele também tem que abrir o olho para entender por que o cara entende que não é uma doença. Entendeu? E para ele é um absurdo. Como assim você não se sente um doente? Você é doente. E as palavras têm muito poder, né? Você está falando para uma pessoa que talvez nunca tenha percebido que ela é doente. E que ela tem uma doença, né? E isso pode soar como motivação para algumas, pode soar como um mau início para outros, né? Então, talvez o profissional de saúde, sim, tem que encarar isso como, olha, ainda não está se manifestando, você ainda não vê perda de função, você ainda consegue sair para trabalhar, você ainda consegue cuidar do seu filho, porque sim, o mundo moderno te permite isso, e aí vem todas umas explicações, né? Uma conversa mais simples. Vocês falaram muito bem em episódios anteriores, somente o que for necessário para a pessoa entender, né? Não vem com um livro, uma enxurrada de informação para a pessoa, mas o que for necessário para ela entender que sim, você vive num mundo que é possível você fazer isso tudo. Mas você está passando por um processo de inflamação, você está passando por um processo que está sendo muito custoso para o seu corpo manter todo esse funcionamento social. E aí vem uma outra hipótese de saúde, que é uma frase que eu gostei quando eu li, que é a facilidade de manutenção. Você está saudável quando você tem facilidade de manter certo estado de funcionamento dos seus sistemas. Então, não basta manter funcionando, porque aí vocês podem falar muito melhor do que eu nisso. O corpo é muito bom em se manter funcionando, né? Ele é extremamente adaptável. Mas o quanto custoso está sendo para ele se manter funcionando? Então, aí sim entra o profissional de saúde, de fato, que com palavras sábias consegue mostrar para a pessoa que ela pode se manter funcionando com menos trabalho, com menos custo para o sistema dela. Né? Não, termina, Edma, termina. Não, é isso. E aí, então, Fábio, acho que entra nesses dois pontos que você falou. É possível uma pessoa não perceber nunca que ela esteja num estado de doença, mesmo um profissional de saúde avisando isso para ela. É porque eu acho que tem uma questão aí, Cauê e Edma, que nessa definição que você trouxe para a gente de doença, que é muito interessante, a disfunção que você fala é uma disfunção que você percebe aqui fora no macro, na resposta final do sistema. Depende. Mas lá dentro do que nível a gente está falando, porque a gente também pode estar falando de uma disfunção micro. Então, mas aí, era aí que eu ia chegar agora. Lá na disfunção micro, talvez ela não esteja ainda se manifestando aqui fora, no macro. E lá no micro, ela já é uma disfunção suficiente para, por exemplo, gerar uma hiperinsulinemia, para gerar uma hiperglicemia, que já começa a gerar problemas de saúde, aumenta a inflamação. E embora ele não... O Cauê tá dando super eco aqui. Tá dando eco? Melhorou teu som? Vamos ver. Mas eu me ouço quando eu falo. Que estranho. Eu tô de fone agora. Fala aí, Ed, vamos ver se acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Então... Tá tipo como se fosse uma caixa de som, né? Tá com eco. Agora acabou. Acabou. Que doideira. Botou o fone, ficou melhor o teu som. Doideira. Mas, enfim. Então, o Ed e Cauê, assim, já tem sim a disfunção do ponto de vista micro, que não está se manifestando
no macro. E aí, por ele não enxergar esse macro, e aí a história que você e a Rafa falam muito bem, eu acho que é uma coisa muito da Rafa também, que é, eu não enxergo agora, porque a gente olha agora, por que a gente escolhe comer o bolo? Porque disseram para mim que se eu comer o bolo todo dia, eu vou engordar daqui a 10 anos. Se eu ganhar 1 quilo por ano, eu vou estar 10 quilos mais gordo daqui a 10 anos. Falei um número qualquer. Aí eu vou lá e, nessa hora, eu como aquele bolo. Só que o problema já está lá. No micro eu já tenho a disfunção. Daí a importância de tudo o que você falou, Edma. E que não é uma missão fácil, tá? Essa conversa, achar o caminho, achar a maneira de falar. E aí a gente estava aqui no off falando que teve uma coisa que você fez lá no seu Instagram que eu adorei, que é você perguntar para a pessoa o que é saúde, e aí o saúde para ela é uma coisa, para você é outra, como é que você lida com isso? E aí você entende que para ela realmente atingir uma boa saúde dentro da sua perspectiva, ela precisa fazer coisas que para ela não fazem o menor sentido, porque ela já se considera saudável, como o Cauê acabou de falar. Nosso trabalho fica bem mais complicado nesse sentido. Com certeza. Daí, voltando um pouco nesse nível, acho que o contrário também acontece, Alan. Quantas vezes as pessoas se sentem bem e, por algum médico, mandar fazer um exame e aí dá alguma coisa alterada que ela fala, caraca, eu tô doente, nem percebi, nem sabia, né? Entre aspas, doente, óbvio, quando se for algo realmente que é relevante. Mas, graças à tecnologia da nossa medicina, de ter avançado, a gente conseguir ver micromoléculas, né? Um exemplo simples, o exame de sangue, muitas vezes você não se depara com o que está dentro de você. E aí o micro te avisa que você está ruim, né? Então, esse papo é porque tudo é possível. É possível todos os níveis afetarem, como o Cauê falou mais cedo, os sistemas interagem e os níveis também. A gente pode estar falando do nível molecular, de um exame de imagem, por exemplo, ou um exame de sangue. A gente pode estar falando de algum comportamento, a pessoa está se sentindo cansada, desanimada, não tem vontade de fazer suas coisas, ou nem percebe que para de sair, porque, enfim. E, por exemplo, o social, ela não frequenta lugares, ela não... E aí ela para de se movimentar, enfim. É muito importante entender que os níveis se conversam, sabe? E não importa muito o que vem primeiro, o que vem antes. É mais importante a percepção dela sobre aquilo. E depois de instaurado esse estado, seja ele qual for, o profissional de saúde perceber que não é porque foi através de um exame que só o micro existe, né? Eu posso ter percebido por um comportamento, por uma situação que ela me relatou, ou posso ter percebido que ela não sai mais, seja a mãe de um garoto, por exemplo, que percebe que ele não sai mais do quarto, mas mesmo sendo num nível, todos os outros podem ajudar. Por exemplo, quando você trata através de remédios, você está tratando através do micro, tentando fazer eles ter um comportamento melhor e ter um comportamento social melhor, né? Você tá através do micro, você está tentando ter outras respostas nos outros níveis. Quando você procura uma terapia, uma análise, você está através do comportamento tentando alterar os seus níveis mais micros, né? E quando você procura por exemplo, um esporte como o CrossFit, que tem um apelo social muito forte, você está aumentando. Então, é muito importante, mesmo que você identifique através de um nível, você não se limitar a olhar para esse nível. Eu não sei se eu te respondi, a gente vai falar sobre a questão da visão diferente daqui a pouco, mas eu só queria puxar esse gancho dos níveis, porque eu sei que vocês têm muito para falar sobre isso. Não, eu achei ótimo, e assim, o nível, a gente está falando aqui do micro para o macro, mas se você olhar, a gente está indo de cima para baixo, né, em andares, mas também tem no mesmo andar, você tem níveis diferentes, como você tem a questão, você falou aí da questão comportamental, a questão cultural, né, uma questão mais psicológica, se a gente levar para o lado comportamental, você falou tem relação com a autoestima, né, às vezes o cara pode estar se sentindo muito saudável do ponto de vista biomecânico, vamos dizer assim. Eu não sei se é a palavra correta. Eu me movimento bem, não tenho nada, não preciso fazer exercício e tal, mas aí ele não se sente... Nossa senhora, também não sei se é isso não, mas tudo bem. Serve, tá? É o famoso na frente do espelho, ele tá se sentindo saudável. É isso aí. Não, eu diria que não na frente do espelho. O meu exemplo é ser que ele se sente saudável porque ele fala assim, eu consigo fazer tudo, eu sou independente, eu tenho autonomia. Então vamos lá no evento tal.
pô, não, lá é um lugar só de gente bonita, no estigma. Uhum. Eu não vou lá porque eu não me enquadro naquele grupo de pessoas que tem lá. Só todo mundo magrinho, esbelto. Eu já não tenho mais o medo hoje aqui na nossa resenha, de tanto que a gente se posicionou, de falar certas coisas que podem parecer escrotas, porque quem estiver nos acompanhando sabe que isso não é uma coisa que eu e o Cauê acreditamos. A gente tenta lutar, não contra isso, mas por uma visão um pouco diferente, por uma questão estética que a gente já discutiu em outros episódios, eu acho que a gente não precisa voltar. Eu estou falando da autoestima, porque o exemplo que o Cauê deu, tem um cara que ele está acima do peso, ele está, do ponto de vista do estigma que a gente tem de estética, que talvez seja extremamente equivocado, porque o estigma devia ser voltado para essa saúde, por conta desse estigma da estética, ele está fora da estética, aí ele não se sente bem para ir naquele ambiente, mas ele fala, não, fisicamente eu estou ótimo, eu corro, eu ando de bicicleta, eu faço meu treinamento aqui na minha casa e tal, mas eu não vou entrar naquela academia ali. Então, são vários níveis que também são laterais, né, Edmo? Sim, sim. Cauê, você queria falar alguma coisa? Não, na verdade, era só, assim, tanto no nível mental, comportamental, psicológico, que você tem lado a lado, mas no biológico você também tem lado a lado, né? A disfunção celular ela pode acontecer em vários níveis. Então, um do lado do outro, né? E a gente acaba vendo isso se refletindo nos exames que a gente pode fazer nos exames bioquímicos, né? Então, às vezes a gente acaba vendo que ou existe algum problema em algum andar horizontal de alguma dessas camadas, né, que pode influenciar ou não na interpretação de como ele se sente em relação à saúde dele. Uhum. Às vezes, e aí foi o que vocês falaram, às vezes ele simplesmente não tem uma autoestima, isso é uma situação em que está associado, provavelmente, à doença que ele tem, que é a obesidade. Ou então ele pode ter um triglicerídeo de 500, entendeu? E ele pode não saber que tem esse triglicerídeo de 500, mas quando ele faz o exame de sangue, ele vê que ele tem essa taxa elevada, e aí, não, eu estou doente porque eu tenho triglicerídeo de 500. E é muito, assim, é muito batido isso que eu vou falar, mas é muito poderoso, né, o exame, é impressionante. E vocês já falaram isso muitas vezes, a temporada 1 é baseada nisso, vários profissionais atuando nesse assunto, na obesidade, mas acho que vale a reflexão de novo, porque um dia desse eu recebi um caso de uma cliente que foi no endócrino e ele bateu numa taxa muito fortemente, sabe? E que ela tinha que aumentar essa taxa, melhorar essa taxa. Daí eu falei assim, eu super entendo que ele queira melhorar essa taxa, mas eu acho que ele está sendo reducionista, falei para a cliente. Porque quando você vai lá, você fica 1 hora no consultório dele, é o que ele tem para te conhecer, é o exame, sabe? Para ele, você é um exame. Eu que estou com você há 9 anos, para mim, você é muito mais do que um exame, do que uma taxa. Mas a gente vai melhorar essa taxa? Você quer? Vamos melhorar essa taxa. Para a gente melhorar essa taxa, tem que mudar esse comportamento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o quanto a gente é reducionista demais, às vezes, sabe? E coloca coisa demais na cabeça das pessoas que elas ficam realmente muito encucadas. Eu acho que isso tem que ser uma preocupação. E aí não é... Nesse exemplo, foi um médico, mas poderia ser o vice-versa, ao contrário também, tá? Poderia ser um profissional de educação física botando lance demais num aspecto que não tem, por conta da saúde. Eu acho que essa é a grande reflexão. A saúde ela é muito mais ampla do que a gente imagina. E aí volta para a pergunta do Alan, que você já teve a curiosidade de perguntar o que importa para ele? O que é saúde para o seu cliente, para quem você atende, assim? Porque, como eu falei, você pode estar levando ele para algum lugar que ele não queira, não interessa a ele. Então, seja curioso de fazer essa pergunta. Mas me fala, o que você entende de saúde? Assim? O que é saúde para você? O que você acha? Você vai estar fazendo o quê quando você for saudável? Você se sente saudável hoje? E aí, só escuta as perguntas, sabe? É tão simples. Escuta as respostas, escuta as respostas e traça planejamento para alcançar isso. Óbvio, aí vem a pergunta do Alan. Quando ela é muito desconexa,
né? Saúde, para mim, é poder sentar no bar e beber até cair. Quando ela é muito desconexa da realidade do corpo biológico da pessoa, você tenta falar para ela que, olha, isso não vai te levar muito longe, mas ok, você topa fazer isso por 5 anos e nunca mais, talvez? Beleza, pode ser que sim. Olha, Edma. Não, pode falar. Não, mas é isso, assim, só seja curioso de entender que ela é ampla, ela é muito além da sua profissão, ela é muito além de você, ela é mais sobre o outro do que sobre você. Vocês já cansaram de falar isso, eu tô sendo super repetitiva, mas vale. Não, tem que falar. Tem que falar e o que você está falando aí entra no papel da educação, do profissional, né? Que aí entra nossa capacidade de educação, e você usou a palavra reducionismo, que era a palavra que eu queria usar lá atrás. Eu falei minimalismo. Minimalismo não tem nada a ver, minimalismo é até um negócio positivo. Eu queria falar de uma coisa realmente de estar sendo reducionista. Então, obrigado por resgatar a palavra para mim. Boa. Assim, você falou isso e na hora, vi a história muito rápida de um aluno que eu atendi na última unidade que eu trabalhei na rede da Politec, que, assim, é um exemplo exato do que você está falando, Edma. Ele hoje tem 82 anos. Ele está na academia todo santo dia. Todo santo dia ele está lá batendo ponto, mesmo horário. Quando eu comecei a atender ele, lá atrás, quando ele entrou na academia, eu perguntei para ele, me conta mais sobre o senhor, eu quero saber um pouco mais, por que o senhor veio parar aqui? Ele, Fábio, olha só, eu vivi uma vida muito boa, trabalhei demais, construí minha vida, mas há, 5, 6 anos atrás, minha mulher faleceu, e aí eu entrei em depressão. Minha filha me ajudou a sair dessa com os meus netos, e aí agora eu estou aqui, tô aqui porque eu quero viver mais tempo do lado dos meus netos, estou aqui porque eu quero viajar, porque eu quero dançar, porque eu quero cantar, E ele faz tudo isso. Ele vai para aula de dança e dança, ele vai para academia e pega peso, e fala que quer virar fisiculturista, e ele faz, porque ele se sente capaz de fazer. Então, para ele, saúde é isso. Para ele, saúde é ele estar do lado dos netos, é ele poder pegar o neto na escola e voltar, né? É ele conseguir fazer as coisas na academia. Isso é saúde para ele. E aí é o melhor dos mundos, né? Porque ele já é intrinsecamente motivado de estar lá. O papel do profissional é só orientar, assim, para no meio do caminho não dar errado, né? Exatamente. É só não estragar, né? Só não estragar. É isso aí. E a saúde biológica aí não está... nesse caso, olha o quanto a saúde biológica, do que você falou do osteomio articular, a capacidade funcional dele está influenciando a saúde, aquilo que ele entende por saúde, por qualidade de vida. Impressionante. Aí o poder da atividade física, a gente vai enviesar totalmente a nossa conversa. Sempre. Porque ela é muito de muitos níveis, né? Então, é impressionante. A gente falando, parece que a gente está defendendo o nosso peixe, mas ela é muito impressionante como ela permeia todos os níveis. E é difícil não falar bem dela. Eu estava conversando com o Cauê antes de você entrar, Edma, o quanto quando a gente vai para todas as análises epidemiológicas de relação de massa gorda, de massa magra, de álcool, de tabagismo, de ser tudo que você analisar, você vai lá olhar quando tem atividade física. Ela contrapõe, ela meio que ela é um tapetão ali dentro do estilo de vida que faz toda a diferença em todas e tudo é influenciado por ela, né? Inclusive essa relação da massa magra com a massa gorda, porque ela muito defende nessa relação, a atividade física. Então tem sempre, eu estava lendo um trabalho hoje, e cara, estava lá, você lê um trabalho que está falando da massa magra, aí lá embaixo tem níveis de atividade física, quem sobreviveu mais? Quem tinha mais massa magra e quem tinha alto nível de atividade física. Aí o outro trabalho, quem tinha menos massa gorda e alto nível de atividade física. Quem não fumava, com altos níveis de atividade física. Aí o cara fumava, mas fazia atividade física, vivia mais do que o cara que fumava e não fazia atividade física. Aí algum sujeito pode correr o risco, entre aspas aqui, correr o risco, de fumar, mas fazer atividade física e ainda ter uma chance de viver melhor do que o cara que não fuma e não faz atividade física. É realmente difícil a gente não
trazer para esse viés. Eu postei hoje lá no Instagram, lá no feed, falando sobre um trabalho que, assim, na verdade, foi um trabalho que acabou norteando um artigo que eu publiquei no ano passado. Uma revisão sistematizada sobre comparando, entre aspas, né, HIIT e moderado contínuo na reabilitação cardíaca de idosos. E esse trabalho, só resumindo, eles fizeram 12 semanas de treinamento, mais 40 semanas de follow-up. E nas 40 semanas de follow-up, eles tentaram identificar qual tipo de treinamento ele evitava mais, né, engajava mais e evitava os eventos cardiovasculares maiores. Resultado, o grupo que fez o HIIT teve mais eventos cardiovasculares maiores. Sabe por quê? Porque aderiram menos. Então, não é um método, é a aderência. Espetacular. E a verdade que você está falando é como as pessoas aderem à prática de atividade física. E, às vezes, a forma como você coloca, né, e aí a gente vai falar de prescrição, né, não vou entrar muito nessa seara, mas quando a gente fala intensidade, volume, método, tudo isso vai influenciar na forma como ele vai aderir à prática de atividade física e como ele vai responder no longo prazo a essa aderência. Sim, é muito injusto com os outros, com o resto do mundo. A atividade física ela é muito injusta. É muito injusto. Porque, o cara continua medicado, o cara continua, sabe, toda uma linha de tratamento, mas quando o cara para de fazer atividade física... Eu tô rindo aqui pra caramba, que assim, o papo de paneleiro, né? Mas eu quero levantar uma outra bola, então, se vocês permitirem. Antes de você levantar, o que eu vou perguntar, você não vai precisa cortar. responder agora, não. Não, sabe que eu dou pane, né? Eu dei um pane mental. E você explicou pra gente por que você resolveu dar uma lida sobre isso. Eu não sei se foi antes da gente começar a gravar ou depois. Não, foi antes. Então depois você explica pra gente. Levanta eu vou explicar a bola aí. Então agora, primeiro. Então vou explicar isso. Então tá bom, você que sabe. Em 2019, em setembro de 2019, eu dei minha última palestra pelo CREF sobre coluna, dava curso de coluna, né, coluna, core training, enfim, pelo CREF. E já começava a ver, quando eu buscava nas dados de base, alguns artigos assim, precisamos melhorar nossas perguntas, a gente está fazendo perguntas talvez que as mesmas, ou usando metodologia que não deveria, a gente precisa melhorar as perguntas. Já tinha pintado alguma coisa assim. E daí, agora, início do ano, eu resolvi dar uma atualizada, né? Querendo ou não, 2 anos já fazem uma certa diferença. E aí eu achei bastante coisa. E ano passado, quando eu fui ver patelofemoral, também tinha alguns artigos falando: a gente está fazendo as perguntas erradas, precisamos melhorar os nossos tipos de perguntas na ciência. E aquilo já me interessou um pouco. Então, existe já uma linha, umas pessoas falando assim: precisamos fazer umas perguntas melhores. Por que o exercício, né, tem um efeito pequeno a moderado nas dores? Quando a gente fala de lombalgia, será que é o exercício que não é ruim? Ou a gente está testando as coisas que não deveríamos testar, né? Então, e aí eu já fiquei atenta, né? Minha orelha já subiu. Falei, opa, tem coisa aqui. E fazendo pesquisa sobre outras coisas, e aquelas coisas que brotam na sua frente no PubMed, né? Eu achei um artigo da Lancet de 2009, falando, e o título era assim: Saúde, a capacidade de se adaptar. Era bem simples assim. O título do artigo da Lancet era esse: Saúde, a sua capacidade de se adaptar. E aí eu pesquisei, e aí fui pesquisar, e aí achei um de filosofia da saúde, enfim. Acho que eu não procurei, brotou na minha frente a necessidade de eu me ver questionando aqueles resultados. Por quê? Quando você vai ver, ano passado saiu uma recomendação de patelofemoral que ela falava ao contrário de tudo que a gente sabia. Não tem fraqueza de abdutores do quadril. Não existe fraqueza de abdutores do quadril em dor patelofemoral. E a gente se baseou nos últimos 5 anos para treinar isso. E eu falei, caramba, não tem, né? E tu vai ver, e talvez seja uma consequência. Aí os caras falam, a gente está fazendo as perguntas erradas, a gente está testando coisa errada. Daí isso abriu meus olhos, assim, para, vamos dizer assim, estudar as perguntas, né? Como eu poderia fazer perguntas melhores para a ciência?
Então, por isso que eu me interessei, e saúde é uma coisa. E aí, a saúde em si, eu posso acreditar, em 2019, eu tive a experiência numa medicina de estilo de vida, não sei se vocês conhecem esse termo, mas é uma especialização que ainda não existe no Brasil. O Einstein, em São Paulo, vai ter pela primeira vez, mas ainda não tem nenhuma turma formada no Brasil, você tem que fazer essa formação fora. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de medicina de estilo de vida aqui no Rio, uma médica da medicina do estilo de vida, e eu percebi quanta saúde era mais ampla do que eu imaginava. E conhecendo um pouco a biologia evolutiva, eu já tive essa percepção, mas a medicina do estilo de vida me tocou bastante, porque ela estuda as blue zones, sabe? Os 5 pontos do mundo que tem pessoas mais longevas. Ela estuda como eles conseguem ser isso. E isso abriu muito a minha cabeça de visão de saúde. Ela, assim, como a atividade física é importante, mas a gente tem pilares fortes também, sabe? De alimentação, de ciclo cardiano, de sono, de estresse, de controle de estresse, de propósito. Então, foi uma junção de coisas que vão sendo trazidas para a sua vida, você não sabe muito como. Então, foi assim que eu resolvi estudar um pouco mais sobre a saúde. Respondeu completamente. Quem conhece a Edma sabe que a Edma ela é famosa por fazer boas perguntas. Então, a maneira como isso aconteceu tem tudo a ver com você. E a gente está brincando aqui, realmente a atividade física tem um peso muito grande, um impacto muito grande, mas hoje se fala muito em estilo de vida, né? Mudança, os trabalhos mais recentes, eles falam de lifestyle. E muitas vezes o lifestyle está associado muito mais à dieta em alguns trabalhos do que... E ainda estão começando a colocar para esse lifestyle, para misturar tudo, a questão do sono, a questão do estresse psicossocial, que altera todas essas questões lá micros que a gente está falando aqui, no nível que... Teve uma época que havia um certo deboche, quando alguém falava, você está ruim, você está com esse problema, foi estresse. Foi sim, né? O estresse psicossocial é o terceiro fator de doença cardiovascular, o terceiro, depois de lipídios e tabagismo, é o terceiro maior fator de risco para doença cardiovascular, estresse psicossocial. Dentro dele está uma coisa que eles falam de irritabilidade, ansiedade e depressão. Inclusive, um dos médicos dessa clínica, o mestrado dele foi sobre mindfulness e doenças cardiovasculares. Então, tem tudo a ver com isso também. Perfeito. Aí, o exercício físico, né, a atividade física entra como um potente atenuador do estresse psicossocial, já que se você no teu dia a dia você não consegue ir contra ele, porque o seu trabalho é escroto, por exemplo, a atividade física ela consegue contrapor um pouco isso. Então, a importância da atividade física aí na relação com o estresse psicossocial, por isso que a gente tem esse viés que ele é legal mesmo, que não dá para não ter atividade física. Não tem como. Agora é óbvio, o sono, a alimentação, né? E essa médica que me abriu os olhos para essa medicina, a Silva Lagrota, vou falar o nome dela aqui, ela teve a oportunidade de visitar uma Blue Zone na Califórnia e ela chegou lá procurando a academia do lugar, né, da região. Ela falou, eu queria visitar a academia. Eu falei, não tem academia. Ué, não tem academia? Não tem. Daí passa uma senhora de 90 anos e grita assim para ela, me ajuda aqui com a canoa. Eu assim, caramba, uma pessoa de 90 anos pegando uma canoa. Então, assim, tu tem um choque, né? Não, de maneira nenhuma, a gente não tem maturidade para deixar de ter academia no Brasil, tá, gente? Não é isso. Não é isso, não tem como. Mas, Edma, o físico é super necessário. Mas, Edma, deixa eu te falar. Mas ela te dá uma visão diferente, só isso. Ela te amplia os olhares. Não, então, deixa eu te falar só uma coisinha que o Edma, é para complementar o que você está falando. Eu peguei alguns estudos epidemiológicos, algumas meta-análises epidemiológicas, e olhei os estudos selecionados para meta-análise. Por exemplo, do Ekelund de 2019, que tem 8 estudos que ele seleciona, e chega num N gigante, de mais de 300 mil pessoas, e eu fui olhar os estudos da meta-análise. E na maioria dos casos, são estudos nessas regiões, não se fala em exercício, em atividade física sistematizada. As pessoas são mais ativas. Tem muitos artigos que nem usam esse termo exercise, né? Exatamente. A atividade física moderada
a vigorosa e a atividade física leve, e a atividade física leve ela tem dois níveis. Sim. O nível alto e o nível baixo. Então, você divide a atividade física leve em dois níveis, e você tem a atividade física de moderada a vigorosa. E aí, nesse trabalho, inclusive, ele também divide, ele bota uma parte que é só da vigorosa. E é tudo que o cara faz. Não, o que me assustou quando eu fui ler os artigos, não tem alguns aconselhamentos, tem artigo que o cara senta lá, todo mundo, bota numa sala, fala, galera, a gente tem que fazer isso, mas não tem uma academia, não tem um professor dando um treinamento, as pessoas são só incentivadas a serem mais ativas efetivamente. E eu não fui a fundo nisso, mas eu fiquei um pouco assustado, e você está falando agora, me acendeu de novo esse alerta, e assim, é claro, a gente não está falando para fechar todas as academias do país. Não, pelo amor de Deus. Por favor, não. Alan, porque... Desculpa, cara. Não, só porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque assim, outro dia eu falei que era importante diminuir a massa gorda, e aí entenderam que eu estava falando que a hipertrofia era ruim. E aí eu fiz um post falando que a gente hipervaloriza a hipertrofia do ponto de vista que para mim, a gente hipervaloriza mesmo. Eu não disse que... E no comentário tem uma hora que eu falo, e ninguém está dizendo que a hipertrofia não é importante. Aí as pessoas vêm falar comigo como se eu tivesse dizendo... Quer dizer, uma coisa exclui a outra sempre na educação física. Então, o fato de a gente... Eu, por exemplo, eu tenho certeza que vocês têm um pouco dessa visão também, falando que é importante você ter um trabalho mais generalista e um foco mais nessa qualidade do que simplesmente ficar olhando e, cara, qual o trabalho que eu consigo o máximo da hipertrofia do meu bíceps? É disso que eu estou falando. As pessoas já entenderam o seguinte, então você está dizendo que hipertrofia não serve para nada. Então, aí eu só estou falando isso porque a gente está falando sobre isso aqui. A Edma falou e o Alan confirmou que é para fechar todas as academias do país. É porque a gente está desempregado, né? Porque a gente está desempregado, por isso que a gente está falando. Por favor, não façam isso. Tem assim, o primeiro trabalho que, assim, pelo menos na minha visão, que mexe muito com essa coisa do lifestyle, é um trabalho que foi originado na década de 1970, acho que precisamente 1978, tá? Numa região chamada Carélia do Norte, se não me engano, fica na Finlândia. Nessa época, 70% das pessoas naquela região morriam por causa cardiovascular. Ou seja, eram todos sedentários, estressados, trabalhavam em fábricas, né? Devia estar frio lá, devia estar um pouco frio. Sim, mas já frio. Sedentários pra caramba. E aí a partir dali, o Estado decidiu pegar aquela região e mudar a política de saúde pública daquela região. Fazendo o quê? Proporcionando mudança no estilo de vida. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho gigantesco de educação e de promoção, né, de políticas públicas para diminuir sedentarismo, aumentar a prática de atividade física, aumentando espaços de prática de atividade física ao ar livre, diminuindo consumo de carboidratos, de gorduras, de alimentos processados. Naquela época não tinham os ultraprocessados como tem hoje, né? E hoje, depois de mais de 30 anos, quase 40 anos, eles já entenderam que diminuiu de 70%, em torno de 70% para em torno de 30%. Bom, né? Mudança no estilo de vida somente. E é um estudo que acontece até hoje, tá, gente? Esse estudo, se vocês procurarem Carélia do Norte ou Norte Carília, vocês vão encontrar estudos epidemiológicos traçando esse perfil desde a década de 1970. Será que lá é uma blue zone, Ed? Fantástico. Não é. Na Finlândia não tem. Não. Mas daqui a pouco deve ser, né? Pelo jeito. Se funcionar, né? Você sabe onde são as blue zones, Ed? Vamos tentar? Califórnia, Costa Rica, Itália, na região da Sardenha. Então, mas são regiões dentro desses lugares, né? São regiões, pedacinho ali. Uma região no Japão, faltando uma. Alguma coisa na Grécia, na França? Califórnia, Costa Rica, Costa Itália, Rica, Japão. Vai vir.
Tá, beleza. Mas já lembrou 4, tá bom pra cá. São 5 Blue Zones, né? São 5 Blue Zones. E você lembra a média da expectativa de vida? 100 anos! Eita. Impressionantemente 100 anos. E o mundo tá em 80 e pouco, né? É muito incrível. Vale a pena. Nossa, é sensacional isso. É sensacional. O mundo está sendo muito puxado pela Europa, né? Porque a média para cá para baixo não é tão alta assim, não. O Edmar, sim, não. Eu quero só. Você diria que esse povo da Blue Zone é muito saudável? Esse povo da Blue Zone é muito saudável. Eles fazem o que eles quiserem, na hora que eles quiserem. E é muito impressionante. Eles são muito saudáveis. De todos os sentidos que você falou, né, Edmar? Em todos os sentidos. Repete sua definição pra gente, por favor, que ela é maravilhosa. Caramba! Bom, é a organização momentânea dos meus sistemas para que eu possa fazer o que eu quiser fazer sem prejuízos prolongados. Por que sem prejuízos prolongados? Por que veio esse final? Porque antigamente, não vou entrar em polêmicas, mas antigamente, quando eu jogava bola, eu gosto de jogar bola, né? Para quem não sabe, eu gosto de jogar futebol. Eu jogava, mas o dia seguinte eu não podia marcar nada. Era praticamente mancando. Né? Era muito custoso, é aquilo que eu volto a falar no início, era muito custoso para mim. Eu ia lá, eu jogava bem, fazia lá não saía, mas no dia seguinte, nossa, eu não tomava remédio porque eu não gosto de tomar remédio, mas se fosse provavelmente qualquer outra pessoa, eu colocaria um anti-inflamatório para dentro. E era muito custoso. Hoje, eu sou 6, 7 anos mais velha, eu jogo meu futebol. Se eu quiser no dia seguinte acordar e fazer o que eu quiser fazer, eu faço o que eu quiser fazer. Se eu quiser jogar outro futebol, se eu quiser sair com meus pais, fazer o que eu quiser fazer. Então, isso para mim é muito importante, sabe? Que essa demanda, óbvio que sem ser por trauma, né, gente? Vamos dizer assim. E essa demanda que você tem no seu dia a dia, que você escolha o que você quer fazer, eu gosto disso. Não demande você deixar de fazer outras coisas. Né? Então, tem muita gente que escolhe fazer alguma coisa, mas também tem que escolher deixar de fazer muitas outras, porque fica com dor, machucado. Perfeito. Enfim. Esse adendo é demais. Foi uma experiência própria, por isso que eu coloquei esse adendo na minha saúde. Mas eu acho essa cara, definição bem completa, Edmar, porque ela você pode levar ela para tudo, né? Porque é para tudo, é porque ela é social, ela é fisiológica, biológica, né? Ela é bem ampla, bacana. Parabéns. Obrigada. Deixa ela falar. Eu até escreveria um artigo falando sobre essa definição. Olha! Tá, é sua, vai com tudo. Não, a definição é sua. Escreve. Não, mas só me cita. Escreve o artigo e só me cita, tá tudo ótimo. Um outro ponto que eu queria aqui, uma palavra nos outros episódios que é muito citada, né? Essa palavra ela é muito citada, ela é muito importante, mas eu queria conversar com vocês sobre ela, que é o biopsicossocial. Por que eu queria falar isso? Quando eu falei há um pouquinho atrás, falei, vários níveis, depende do nível que você está pensando. Porque praticamente os artigos que eu li, eles citam 3 níveis, né? Como se fosse o micro, que seria o biológico, as células, o eu, que é uma coisa psique, né? O ego, o eu, o comportamento, e uma questão social, que são hábitos, escolhas, propósitos, uma função social. Mas ele cita que, se você quiser, você pode ampliar isso para outros níveis. Por exemplo, se você quiser falar de genética, que é uma coisa que vem antes do seu organismo. Se você quiser falar de espiritualidade, que é uma coisa que transcende o social. Se você quiser falar da conexão com a natureza, que é também uma coisa além de social. Então, esses níveis, eles são também individuais, depende do que você entende. E o biopsicossocial, pensando nesses 3 níveis, né, ele representa muito, né, como se o bio fosse a célula, né, a estrutura, o psico, o eu, o comportamento, e o social, a questão com outras pessoas e com propósito. É uma palavra interessante, mas eu fico pensando assim, o quanto ela se torna necessária hoje em dia. Se vocês acham que ainda é necessário, que o profissional de saúde ainda não se tocou, que tudo é biopsicossocial, ou que não é necessário, todo mundo já entendeu, tudo está tudo se interlaçando e a gente pode parar de falar essa palavra. Eu acho que acho que a gente não pode parar, porque
A grande maioria dos profissionais ainda não entenderam o real significado dessa palavra. Por quê? Eu acho. Disserte. Eu acho. Porque a nossa profissão, o caráter de formação da nossa profissão, ela é extremamente biológica. Ela é extremamente biológica. A nossa formação ela é muito voltada para o biológico, muito voltada para a performance, muito voltado para o que é melhor. O que é melhor para quê? Para aumentar a massa muscular, para aumentar a força, para aumentar a potência. Isso tudo são marcadores muito físicos, né? Exatamente. Isso tudo, assim, são dimensões do condicionamento físico que a gente acaba levando muito mais a sério do que como o nosso aluno está, o que ele está sentindo naquele momento, ou como ele se insere dentro daquele grupo, como ele está se colocando dentro daquele grupo. Então, enquanto essas duas partes não estiverem interagindo com o biológico, que a gente entende muito bem dentro da nossa formação, a gente não pode parar de falar. Certo. Beleza. Alan? Eu acho que não é óbvio ainda, e que seja, a gente precisa repetir. E pelas minhas conversas com as pessoas, pelo meu dia a dia, pelo que eu vejo, tanto na prática como em redes sociais, acho que a galera não entendeu ainda, e tem gente que já trabalha com uma capacidade biopsicossocial grande sem saber o que está fazendo. Esse aí, eu tenho uma postura que, tudo bem, ele não sabe o que está fazendo, mas ele está fazendo direito. Uma hora que ele entender, ele fala, caramba, eu já faço isso, é legal. Esse é o mais tranquilo. O pior é aquele que ainda está preso lá na estrutura. Agora, eu tô com um problema com essa palavra, porque assim, eu acho ela sensacional. Eu e o Cauê, do ponto de vista da obesidade, a gente faz uma divisão didática, né, do bio, psicossocial, né, o bio lá, por exemplo, a dispneia, a dor articular, né, o psico relacionado à autoeficácia e o social relacionado à autoestima, para poder dar uma divisão didática. Mas eu tenho conversado com a galera da filosofia, né? Então eles estão embaralhando a minha cabeça e eu não consigo, hoje, eu não consigo falar sobre o assunto, porque a minha cabeça está absolutamente embaralhada, porque eles estão aprofundando nas conversas que eu estou participando, e eu acho que é normal, a minha cabeça vai embaralhar muito, até uma hora que ela vai dizer, opa, captei esse negócio aí. Mas tem uma questão filosófica importante aí, que permeia isso, que serve de base para essa questão biopsicossocial, e a gente muito carente dessa informação na educação física, e a gente precisa, é por isso que eu vou trazer uma temporada só de filosofia, e nessa temporada a gente vai abordar isso, Edmo, para tentar dar uma clareada. Acho muito interessante, mas para mim é engraçada essa visão de vocês. Acho que para mim estaria mais óbvio, mas a sensação que eu tenho é que eles estão esperando que nos outros componentes, né, no psicossocial, tem um marcador, tem um artigo dizendo que quando você vai estar bom, quando você não vai estar bom, sabe? Alguma coisa assim. E isso provavelmente não vai ter tão cedo. Não vai acontecer, exatamente. E aí, a gente vai ficar esperando? E aí, como que vai ser isso? Pois não. Não, porque, principalmente na obesidade. Porque, pensa bem, na obesidade, vamos pensar aqui com nosso papel aqui. Vamos lá, nosso papel é no bio mesmo, sabe? Assim, será que um médico com remédio ele não é mais bio que a gente? Entendeu? Talvez no sentido de mexer com a funcionalidade das estruturas. Não sei. Será que a gente é de comportamento? Será que a gente é de social? Ou a gente é de tudo, como eu falei, como atividade física é tudo. Então, como assim separar e não considerar, sabe? Então, se não é óbvio ainda, eu acho que tem que ser cada vez mais óbvio, porque... Não, mas não é, Ed, mas não acho que seja, não. Eu acho que é para você, talvez seja para mim. A minha confusão hoje é só uma questão por causa de uma discussão filosófica, que está sendo uma viagem para mim, que é muito bacana. Mas o didático lá, para mim, do ponto de vista da nossa atuação, já é óbvio para mim há algum tempo, para o Cauê também, para você eu sei que é. Mas recentemente eu estava num papel de liderança, que era uma liderança técnica, e eu levantei esse assunto lá dentro da Bodytech para os professores e te garanto, aí lá com eles, eu precisei fazer
palestra trazendo o assunto como uma enorme novidade em 2019. Uhum. Tá? Então, eu acho que Então, o exemplo que eu dei antes, acho que muitas pessoas já atuam de maneira biopsicossocial sem saber que estão atuando de maneira biopsicossocial. sim, Eu acho que sim, esse é o ponto que você está colocando que é importante. sim. De considerar tudo. Não, É, não é no sentido. instintivamente. E de entender que a sua palavra tem um poder, e sua atitude, seu comportamento, o jeito que você chega, o sorriso que você dá, a sua palavra, você enfatizar demais uma coisa, tudo isso tem poder, além do exercício que você escolhe, entendeu? Tanto quanto, talvez. É Então isso aí. é só ter que ser mais consciente na aula toda, sabe? Uhum. Porque eu sou consciente durante o movimento, fico lá olhando, isso, e aí na hora do descanso eu relaxo e falo sobre qualquer merda, qualquer coisa que vem na minha cabeça, e falo minha opinião. E não é, você tem que estar consciente, porque todo momento ali você está gerando uma experiência naquele aluno, naquele cliente. Então, tudo faz parte do treino, da aula, do programa, tudo. Não Eu é acho que só o exercício. isso divide um pouco os sucessos e os insucessos no processo de aderência também. Com Porque certeza. não é só o modelo de treinamento, qual eu dei o exemplo do ritmo, mas tem muita gente aderida aí fazendo 3 de 10 nas máquinas de musculação. Uhum. Talvez por uma coisa, né, por uma automotivação, né, aquela categoria 5 lá no modelo transteórico do Prochaska, que você falou para a gente aqui antes da gente entrar no ar. E talvez ela tenha chegado lá no 5 por causa da interação dela com o professor naquele modelo de treinamento e funcionou para aquela pessoa. Uhum. Então, e por outro lado, a gente tem muito mais. Aí é o ponto, Edma, para mim, é que a gente tem muito mais insucesso do que sucesso. Quando você olha as pessoas envolvidas numa atividade física sistematizada, quando você olha os números para a academia, por mais que se questione o número, mesmo que ele esteja errado para baixo, ele ainda assim a gente sabe que é baixo. E se a gente vê os números de pessoas que atingem a recomendação anterior da Organização Mundial de Saúde de 150 minutos, os números do Vigitel são de 60% da população. Isso, isso é Só muito que, claro. só Como a que, gente está tendo insucesso. só que presta atenção, 60% de 150 minutos de atividade física moderada por semana, Vigitel auto-preenchido, que a gente já sabe Que que é as pessoas subestimada. superestimam a atividade. Isso. É É subestimada a subestimado, atividade, isso. comparado ao que ela fala. Então, e aí, ela na verdade está fazendo menos do que ela fala. Então, se a gente fosse fazer o mesmo estudo com acelerômetros no Brasil, talvez, eu não posso arriscar o número que seria, mas não seria 60%, dado que a gente tem de evidência mostrando o erro quando você sai da estimada para a medida via acelerômetro, que ainda não é um gold standard, né, mas que já é melhor do que medido. Ainda tem coisa para eles ajustarem, né? Falha em algumas coisas, mas já é melhor do que a pessoa preenchendo. Uhum. Então, olha como a gente está falhando nesse processo. A quanta gente está sentada em casa no sofá sem fazer nada. Uma coisa interessante que eu li é que a gente, seja qual nível que você pensar, ele está ficando cada vez mais complexo. Seja ele no nível celular, né? Se a gente pensar comparado a alguns anos, milhares de anos atrás, a gente está ficando mais complexo. O comportamento humano está mais complexo. A sociedade está mais complexa. A gente tem 7 bilhões de pessoas, né, no mundo. Isso é mais complexo. Então está tudo ficando mais complexo. Se a gente não se atentar a isso, né, não funciona mais. Quando a gente vai perceber isso, né? Não está funcionando. Quando a gente vai levantar essa bandeira, não está funcionando. E tem aquela velha história evolutiva que a gente teve uma evolução sociocultural, tecnológica, muito maior que a nossa capacidade biológica, né? 7 bilhões para uma espécie que estava acostumada a viver ali com 100, 150 no máximo. E não que a gente interage com 7 bilhões, mas a gente interage com muito mais. Né? Entra no Instagram, tem gente que tem 500 mil seguidores. Claro que ninguém não é amigo de todo mundo, mas só um exemplo, talvez de não muito feliz, mas a gente está num ambiente social de muito mais do que 150 pessoas. Quem trabalha numa empresa grande, trabalha com empresa com 5 mil funcionários.
você recebe e-mail de um grupo daqui, de um grupo dali, você interage com muito mais de 150 pessoas, e geneticamente você está preparado ali para 100, 150, estou dando um número aqui só para exemplificar didaticamente. Mas uma coisa que eu falo, quanto mais você estuda isso, mais você pensa, meu Deus... Dá medo, né? Um pouco de como transformar em ação para ajudar, sabe? Sim, Porque também não adianta ficar aqui falando e tal. De problema. Como você transforma em ação para ajudar as pessoas, explicando, falando, enfim, ainda mais com uma doença crônica, como a gente falou mais cedo. Não sei também se a gente falou gravando ou não gravando, mas... Essa o Caduco sabe. A gente falou não gravando. Foi não gravando? Foi não gravando. Então, é uma doença que a gente tem um comportamento sustentado por muito tempo, né? Como é o caso da obesidade. Então, é um comportamento sustentado, sabe? Não é uma disfunção celular. A gente está falando de um comportamento sustentado por muito tempo, que afeta todos os níveis. Então, como você vai ajudar nesse comportamento sustentado? Como você vai ajudar? Essa é a pergunta. E, na verdade, é um comportamento sustentado que, lá na frente, causa um evento celular que é irreversível. Olha isso, é isso aí. Que vai te incentivar a cada vez mais fazer aquele comportamento, né? Exatamente. Vai reforçar. Na verdade, você se comporta de uma maneira crônica, isso gera uma mudança celular, isso reforça o teu comportamento. Isso vira um ciclo vicioso. E aí ele fala que como... e aí ele não cita nomes, tá? Mas como a gente ficou bom em dar um novo empocotamento para o mesmo problema. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, se você fala que a nicotina, que o cigarro é um problema, então tá bom, eu tiro o cigarro da sua boca, eu coloco ela no cigarro eletrônico lindo e te dou. E você acha super cool fumar um cigarro eletrônico, porque não é mais a figura daquele cigarro com aquela boca marrom, com aquele negócio branco, aquela coisa antiga e anti-saúde. Então, agora é muito mais cool você ter um cigarro eletrônico. Então, como eles são bons, eu não vou citar quem são eles, mas como a gente é bom em dar soluções para empacotar o problema de maneira diferente. Então, vamos lá, se a Coca é diferente, eu coloco a Coca com alguém muito legal bebendo, de uma embalagem diferente. Se o açúcar é o problema, então eu vou embalar o açúcar de uma forma que você não vai saber que você está comendo açúcar, por exemplo, na parte de dente infantil. Então, como eles são bons em deixar esse problema na sociedade muito, muito fácil para a pessoa que já tem a tendência a usar o problema, né? Então, é muito complexo, né? O problema envolve questões grandes. Falar sobre ele, sem dúvida, é um ótimo caminho. Então, o podcast de vocês, a temporada de vocês é ótimo, porque trazer muitas visões, mas a gente tem que ter, sabe, aquelas coisas reducionistas, esse marcador tá ruim, tipo, você sem vergonha, esses comentários que não cabem mais, não é possível que a pessoa não perceba que não cabem mais. E não percebe, Edmo, te garanto. Eu vou receber feedback depois, assim, pô, Alan, por que vocês não começam a gravar desde o início? Porque vocês ficam conversando. Porque falou antes, né? Mas tudo que a gente falou antes, a gente já falou aqui, tá bom? Pô, a gente perdeu um monte de coisa. A gente não tá escondendo nada. Isso, a gente tomou cuidado de repetir aqui no ar. Edma, não sei se o Cauê quer falar alguma coisa antes, para a gente pedir para Edma. Eu queria, sabe o que te pedir? A gente não combinou, e fica à vontade para fazer da maneira que você quiser. Um recado relacionado a essa questão do olhar para a saúde do profissional para a prática dele. Você que é tão boa em dar soluções, essa eu acho que é um pouco difícil, mas eu não sei se você consegue dar, porque como a gente está falando do mundo real, a gente discutiu várias coisas que fazem parte do mundo real, e o profissional de educação física vai se bater de frente com isso, tanto com a pessoa que está obesa, como com a pessoa que não está obesa, essa questão da pergunta da saúde que você falou, mas se você fosse olhar para essa questão do estigma da obesidade, o que você daria de dica, professor, para ele se preocupar, o que ele tem que saber, porque talvez você não consiga agora dizer exatamente como ele vai falar, mas o que ele precisa estar preocupado? Cauê, se você quiser fazer alguma intervenção antes. Não. Vou deixar a Edma falar, porque essa pergunta é extremamente importante. Eu vou fazer um passo a passo do que eu faria, sinceramente, assim. Show de bola. Eu tenho um obeso na família, eu tenho uma família com sobrepeso,
Eu já estive com sobrepeso, hoje eu acho que não, mas é uma eterna luta. E eu vou dizer assim, primeiro ponto é entender como ele chegou ali, porque ele está ali com você, né? Qual foi o caminho, se foi um mandado médico, um ultimato, você vai morrer se você não fizer. Qual foi aquela história que ele chegou ali? Faria realmente uma pergunta assim, o que você acha que te atrapalha? Você quer perder peso por quê? E eu vou te falar que eu tenho uma aluna de 14 anos que a família dela quer que ela perca mais peso do que ela. E ela já me falou isso. Quem quer que eu perca peso são meus pais, não sou eu. Eu tô ótima assim. Ela me falou. Então, e aí tu fica naquela, né? Quem te paga são os pais. Não, mas brincadeiras à parte, não me interessa muito sobre o que eles querem, né? Mas sinceramente, assim, teria um momento, sei lá, um momento que não no meio da sala, sabe, de musculação, tentava levar num lugar mais calmo, olhar no olho e fazer perguntas sinceras, assim. O que você está achando? Por que você está aqui? O que você pretende? Você está disposto? Você entende o que você vai fazer aqui? Você já fez antes? Aquela anamnese antiga, mas ainda muito necessária. E aí depois entrava um pouco no meu treino, né? Que função que ele perdeu? O que ele não consegue fazer mais? O que é muito primordial na vida dele? Ele precisa levantar? Então tá bom. Você precisa levantar. Você precisa carregar alguma coisa? E aí vem um pouco das funções que a gente fez por muitos anos, né? E aí eu voltaria nas funções, não que seja função rodar, empurrar e puxar, tá, gente? Função propriamente dita que você interfira no ambiente. Então, você carrega alguma coisa, você levanta alguma coisa para algum lugar, você desloca, se locomove. Então, essas funções eu olharia bastante, o que ele está precisando. Sobre disfunções de dores, vocês já falaram com o Paulo e tal, né? Mas eu olharia basicamente no comportamento dele, o que ele está me falando, aquele comportamento ali, se ele está tranquilo naquele ambiente, se não é uma luta para ele, aquele ambiente, o que eu poderia te dar soluções de comportamento para ele e depois de comportamento de soluções de função. Que rapidamente eu vou ver ele melhorar, assim, sabe? Que ele vai ficar feliz rapidamente de sentir que está melhorando. E aí eu seria, nesse sentido, bastante marqueteira e iria direto nas funções, que ele vai ficar mais feliz. Maravilha, que é marqueteira, mas não é. Que é o que você está fazendo a pessoa... Porque a perda de peso, gente, ela pode ter milhões de motivos, né? Muitos motivos, muitos. A obesidade, ela é um extremo que possivelmente a gente está falando de saúde, porque possivelmente alguém já falou para ela que ela está doente antes de chegar em você. O sobrepeso talvez não, né? A gente pode estar falando de 1000 motivos. E no caso, eu vou citar essa cliente de novo. O que eu trabalho com ela? Bola. Por quê? Ela sofre bullying, que ela não sabe jogar esporte com bola. Então, ela não quer perder peso, mas eu tento acelerar a frequência cardíaca dela através de alguma coisa com bola, que ela perca o medo, para que se um dia ela estiver numa roda de amigos, ela não tenha medo de ir lá, que a bola não vai matar ela. Se bater na cabeça dela, não dói. E eu já joguei de propósito a bola na cabeça dela, para ela perceber que não vai acontecer nada, é só uma bola na cabeça. Então, essas nuances, assim, que eu acho que você vai ajudar a longo prazo, sabe? Que você vai incentivar um comportamento dela mais ativo daqui para frente. E aí vem depois tudo que a gente já sabe. Quais exercícios que eu vou colocar para levar ela a esse objetivo, talvez seja o mais fácil que a gente está acostumado a fazer. Mas definir esses objetivos, e eu tive a experiência de dar um curso sobre avaliação, você vê que é muito difícil a pessoa, do objetivo do cliente, tirar o que você vai fazer, sabe? O seu caminho. Então, esse é o ponto que eu diria que é o mais difícil no início, você vê o que realmente importa. Aí vai lá no podcast e no vídeo da Rafa Brandão, que ela fala em ouvir, porque aprender a ouvir para poder entender o que realmente importa, e aí você complementou... Isso não necessariamente é no primeiro encontro, né, gente? É difícil, né? Mas é o tempo todo. Mas
tem se apresentar. Talvez não da maneira que as pessoas esperem o resultado, tá? Mas cria uma fidelidade, cria uma confiança que, por exemplo, nesse caso, dela falar para a mãe que não quer parar de fazer, sabe? Então, isso para mim é mais do que se ela está emagrecendo ou se não está emagrecendo. Perfeito. Porque isso para mim é o que importa. E sem falar que toda essa autonomia e que vai gerar um ganho de condicionamento é o primeiro passo importante nessa luta aí contra a pessoa que está com o sobrepeso ou que está com obesidade. Antes do emagrecimento tem algumas coisas que precisam acontecer. Exatamente. Até depois gerar o emagrecimento, que também vai ser importante. E isso é muito doido, Alan, porque se talvez eu pegasse essa cliente há 4 anos atrás, talvez eu não tivesse essa habilidade. Então, nem sei se eu tô tendo, tá? Mas assim, eu pelo menos nem pensaria nessa habilidade, tá? Então, é muito do amadurecimento também, de você olhar, sabe? Ter mais paciência, não sei, talvez seja um pouco disso. Sim, a gente está em constante aprendizado, né, Edma? Eu tenho uma aluna de 2 anos que tem 2, 3 meses que eu finalmente consegui entender o comportamento dela, assim, que eu acho que eu consegui entender uma nuance importante que estava me atrapalhando durante 1 ano e meio. Uhum. Até eu consegui, porque a gente fica ali tentando, cara, o que está errado, porque não, e não estou falando de prescrição, estou falando de comportamento, para entender o recado que ela estava me dando, o que ela estava querendo dizer, por que ela fala o que ela fala, por que ela chega na aula como ela chega. Eu demorei 1 ano e meio para poder, caramba, é isso. E aí a minha relação com ela melhorou muito, meu estresse na aula melhorou muito, né? Aí eu resolvi um problema meu também, porque eu não estava conseguindo ajustar. O quanto que você falou, que não é na primeira aula, na segunda, e às vezes alguns detalhes não vão ser, ou talvez você nem nunca consiga, né? Uhum. Mas é uma batalha, é um aprendizado diário. Né? Assim, cada um tem uma história, né, para falar sobre ele. Eu tenho um aluno que, no primeiro dia que eu estava conversando com ele me falou: pô, Fábio, aconteceu essa história aqui comigo, e eu não quero mais que essa história se repita. Eu estou treinando, eu quero perder peso, porque eu não quero mais que essa história se repita. Porque para ele foi algo que, assim, transcendeu o que ele, assim, ele se tolerava mesmo sendo obeso nível 3. Uhum. Ele se tolerava, mesmo sendo obeso nível 3, mas quando ele passou por aquela situação, ele se viu numa situação em que, assim, ele precisava mudar. Ele não queria mais se ver naquela situação. Então, às vezes é isso, e você precisa entender o que é isso para fazer o cara efetivamente engajar. E muitas vezes no meio do caminho lembrá-lo. Exatamente. Bom. Edma, essa explicação que você deu, esse passo a passo aí, foi didática à la Edma, né? Eu sou muito sistematizada nesse sentido. É impressionante. Sabe como eu descobri que eu sou? Quando eu fui dar um curso e mostrei, e falei assim: vocês fazem, agora me mostra aí o que vocês fazem. Aí pouca gente fazia. Eu falei: gente, meu Deus do céu, pouca gente faz. Assim, eu sou muito. Eu anoto, eu tenho. Ai, é horrível, gente. Chega a ser. Você tem o meu sócio, Pedro Ivo, e vocês, eu identifico muito vocês nas maneiras como vocês estruturam quando vocês dão palestras, abordagens e temas completamente diferentes, tá, gente? Mas a maneira como estrutura, a linha de raciocínio, o que quer entregar, tanto que o Pedro, quando vê você falando, ele fala assim: é isso, é desse jeito. Daqui eu fico assim: claro que é desse jeito, porque você quer desse jeito. Então ela coloca, para você é perfeito. E é espetacular mesmo o que vocês fazem, tá? Imagina para uma pessoa tão que já em determinado momento da vida tinha Excel para tudo, começar a ler filosofia. Imagina como está confundindo a cabeça da pessoa, né? Como assim? Então, estamos aí. Mas tem um lado bom, né? Vai reforçar essa tua habilidade espetacular de fazer perguntas. E nós vamos aproveitar muito, nós vamos usufruir muito disso, eu tenho certeza.
Vocês são os amores. Edma, algum recado final para você, para a gente poder se despedir? A gente quase não fala, 1h15 já praticamente. Imagina. O recado é: continuem fazendo resenha, e principalmente que o nome, eu adorei esse nome, deixa todos os convidados super à vontade. Vocês são ótimos, vocês são queridos demais, de maneira particular, mas aqui publicamente continuem. Simplesmente continuem. O recado não era pra gente, não, era pra galera. Mas a gente pra galera? A gente vai então, continuar. Galera, continuem ouvindo resenha. O recado, então, é isso. Edma, sensacional, cara. Muito obrigado. Cauê, fala aí o que você quiser falar da Edma para eu encerrar. Edma, sem palavras para você, mas como sempre, né? Normal. E como isso aqui é uma resenha, a gente vai ter uma continuação dessa resenha aí, pessoal. Sinto muito, vai ser no particular, porque eu estou devendo uma visita para a Edma, a gente vai fazer um churrasquinho e essa conversa vai alongar mais. Sempre. Edma, muito obrigado. Assim, a gente sabe como o seu dia a dia é atarefado, e ter você aqui é fantástico. Assim, a gente já... Assim, a gente se conhece já há muito tempo, e agora, nesses últimos anos, a gente vem se falando mais, trocando mais ideia, e assim, acho que a admiração que assim, a gente deveria ter desenvolvido lá atrás, né? Agora. Mas sabe por que eu vou explicar porque o Fábio está falando isso, gente? Porque ele era da turma dos nerds na faculdade e eu era da turma da cachaça. Então vocês podem perceber que a gente não falava muito, mas aí depois o ambiente de trabalho e a paixão pela profissão, na verdade, independente da área que estude, eu me apaixonei, né? Você era uma nerd enrustida, né, o cara de pau? Pô, eu me tornei nerd graças ao meu primeiro estágio, cara. Porque se não fosse meu primeiro estágio, eu acho que eu ia terminar a faculdade muito perdida. Melhor não falarmos dos primeiros períodos, falando. Isso. Deixa, por favor. Deixa quieto esses primeiros períodos da faculdade. Mas, Edma, mais uma vez, muito obrigado. A admiração é recíproca. Né? O trabalho que você desenvolve e todo o teu conhecimento é absurdo, né? E obrigado por compartilhar com a gente, e assim, muito orgulho de ter alguém que fez faculdade comigo, aqui trocando ideia comigo, depois de tantos anos, e assim, em altíssimo nível. Para mim é muito orgulho. Que bom, obrigada, Fábio. Você sabe que eu posso falar que eu conheço um doutor, isso é muito bom. Não que isso seja alguma coisa, mas está tudo certo. Para você, falando de você... É isso. Obrigada. Gente, galera. Beijo. Tchau, tchau.